Well, I just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta e vamos falar de um assunto bem interessante. Porque assim, vejam bem, ainda tem pessoas que não querem saber o sexo da criança que está sendo gerada, até para surpresa de quando nasce. Mas a grande maioria quer saber já. E agora existe já uma possibilidade maior ainda, que como eu não sei muito do assunto, eu vou perguntar, lógico, para a nossa entrevistada querida Letícia, tudo bem? Jaqueline. Jaqueline. Olha, você depois... Ah, ele não trocou teu nome aqui. Olha que retardado, você já. O Pia é um retardado. É ou não é, Júnior? É verdade. O cara vem aqui e fala que o nome dela é outro e eu leio aqui escrito, acho que é o mesmo. João, quando ele entrar aí, dê 3 cascudos na cabeça dele. Tá? Jaqueline, então, desculpa. Imagina. Mas ó, sabe o que é? Eu pego aqui e é que eles têm um problema mental grave. E aí eu tenho dificuldade de fazer acompanhar. Fique tranquilo. Então, minha querida, então conte pra gente como é que é esse exame. É um exame que pode ser feito logo nas primeiras semanas, é isso? A partir da 8ª semana de gestação. Oitava semana seriam o quê? 2 meses? 2 meses. É, né? Uhum, aproximadamente 2 meses. E aí, como é que faz esse exame e o que ele mostra? Então, o exame é um exame de sangue normal. A pessoa vai coletar, um tubinho só, como se fosse o exame para saber se está grávida ou não. A quantidade de sangue é a mesma, a retirada é a mesma. O que esse exame vê? Né? Ele vê o sexo do bebê, se for uma gestação de um único feto, né? Um único bebê, ele é 99,9%. Mas isso daí é um processo que vem antes do ultrassom daí? Ou é junto com o ultrassom? Não, o ultrassom ele consegue ver a partir da 16ª semana. Então esse já adianta um pouco. Isso, porque assim, o ultrassom ele precisa que tenha a formação do órgão, Isso. né? E aí o exame no sangue ele é um teste genético. Ele pesquisa o cromossomo Y no organismo da mulher, porque nós mulheres não temos o cromossomo Y, é apenas o X. Então, se você fizer a pesquisa e não encontrar o cromossomo Y, ele é uma menina. Uhum. E aí apresentou o cromossomo Y. Aí será um menino. Agora, eu ouvi esses termos, não sei até como é que é isso, que as pessoas, há um estudo, não sei se você está mais inteirado que eu vi um comentário, estou vendendo peixe como que eu comprei, assim, é que as pessoas estão buscando a escolher o sexo, não ver que sexo, escolher o sexo. E eu não sei como é que se procede isso, se isso é um fato mesmo, ou se foi só um boato. Na verdade, assim, eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, sobre o fato de já ter essa possibilidade. Acredito que daí seria uma manipulação. Daí, que é uma coisa assim assustadora até, não é? Assim, a gente, claro, eu acredito que daqui uns tempos, uns 50 anos, sei lá, uma coisa assim, as pessoas, até isso vai ser normal. Mas hoje em dia nos assusta um pouco, porque as pessoas ainda não têm como lidar com isso, assim, de uma forma natural. Sim, exatamente. E aí pode dar uma coisa complicada e complicar contra o próprio ser humano, né? Com certeza. Porque existem alguns exames que são maravilhosos. Por exemplo, esses tempos eu trouxe aqui uma moça que ela me falou que tem alguns exames também, que assim, as famílias que têm predisposição a câncer, não é? Existe. Elas fazem esses exames e elas conseguem ter uma prevenção, não é isso? Isso, exatamente. São testes genéticos, eles hoje eles são pouco acessíveis. Porque são caros, né? Exatamente, até pelo fato de não serem muito procurados, né? Costuma baratear o custo do exame quanto mais ele é feito. Então, assim, existem, fora do país já é muito comum que a medicina preventiva, você faz um estudo genético e aí ele vai te dizer, olha, você tem predisposição a câncer no pulmão. Então, provavelmente, você sabendo disso, você vai ser uma pessoa que não vai fumar, porque você sabe que você já tem uma predisposição a esse câncer, então você vai evitar. Já existem casos de pessoas que têm predisposição ao câncer de mama e a pessoa vai e retira as mamas antes. Que foi mais ou menos o caso que aconteceu com a Angelina Jolie, Exatamente. Né? Que foi assim, depois as pessoas chamaram ela de tudo e de louca e tal, mas ela deve ter feito esse exame, sim, acredito, porque a mãe, parece, alguém da família já teve essa. E ela tirou as duas já para evitar que se desenvolvesse. Exatamente, essa é uma das maneiras, né? Então tem, normalmente esse estudo, tem gente que prefere não saber, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu prefiro deixar acontecer. Mas aí, se você é uma pessoa que pensa em prevenir,
O Pois exame existe. tem pessoas, a pessoa não faz exame do HIV porque tem medo de saber. A pessoa não faz exame de gravidez porque tem medo de saber. Mas é melhor você saber se sim ou se Exatamente. não, porque um dia vai aparecer. Exatamente. Não é? E quanto antes você Melhor. trata, melhor, né? Então a chance de você reverter danos é muito grande. A gente sempre fala de exames, por exemplo, colesterol. Triglicídios. Exatamente. Todos esses exames que você tem a possibilidade de fazer e ali você pode evitar um infarto, um AVC, tomando um medicamento muitas vezes que é fornecido pelo governo. Então, E evitando de comer coisas também. Exatamente. Porque a pessoa tem colesterol alto e daí vive comendo gordura e fritura e aqueles Macs e cheeses e tudo. exatamente. E aí é o que? Ela vai só adiantar a desgraça. Com certeza. Não é? Então, assim, E é assim, melhor saber, né? Melhor saber, porque às vezes pode saber no começo ainda, né? Uhum, porque com assim, certeza. o colesterol, diabetes e coisa e tal, elas, se controladas, a pessoa tem uma vida. Extremamente normal. É. Só que assim, vai ter uma restrição alimentar, com certeza. Sim, mas no começo essa restrição não é tão sofrida como ela. Exatamente. Porque é uma restriçãozinha. Aham. Aí quando a pessoa descobre lá, é uma restrição zona. E já pode ter causado dano. Alguns danos terríveis. Né, E esse exame é procurado já bastante ou não ainda? Qual? Esse exame para descobrir o sexo dos meninos da Não, esse coisa. tem bastante. É? Nós fizemos uma campanha no mês de maio. Nós tivemos 24 gestantes fazendo o exame. Jura? Bastante, assim. É Normalmente, bastante. entre 7 e 8 por mês. No mês de maio, que a gente fez uma divulgação maior do exame, a gente teve 24 gestantes procurando. É bastante, né? Assim, eu acho que na verdade, assim, é a ansiedade, né? De querer Exatamente. saber. Eu sempre brinco, né? Eu tenho 2 meninos. É? Então, hoje, se eu Você ia fazer. engravidasse, eu faria com certeza, porque eu gostaria de ter uma menina. Então, você quer saber logo no início. É, que né? eu vou ter a menina. É verdade mesmo, Então, é verdade. a gente já faz logo no começo. Tem bastante madrinha que dá de presente, né? Então, a pessoa vai lá, nos procura e fala assim, ó, minha irmã tá grávida, você é madrinha, eu queria já saber, fazem chá revelação, então já tem toda aquela festa. Tem um pessoal que mandou pra gente uma vez, olha, eu não quero saber, já pediu para que a gente comprasse para ela os itens que ela ia usar na revelação. A gente comprou nas cores, entregou e ela foi fazer. Ao invés de você contar, você colocar. Eu comprei que tudo bacana. para ela e ela fez. Ela foi fazer as fotos e soube lá na hora. Então, assim, tem várias situações que hoje o pessoal busca, né? E busca o exame para saber mais rapidamente. Os exames, assim, como nós já falamos da questão do câncer também, né? Mas os exames estão, assim, quase que continuamente sendo mais procurados e eles estão descobrindo mais coisas, né? Que antes a pessoa nem imaginava, né? Exatamente. Então, assim, hoje tem painéis genéticos que tratam de nutrição para você saber se você precisa mais de exercício de explosão ou de resistência. Então, você faz pela sua genética, você pode controlar a sua alimentação para ter um resultado mais favorável numa dieta. Então, se você é mais propenso ao doce, ao amargo, tudo isso num teste genético você já consegue. Mas esses testes genéticos faz assim como? É tudo através do exame de sangue? Tudo pelo sangue. Então, por exemplo, assim, a pessoa vai lá, vamos supor, a pessoa chega lá, ela precisa ter uma prescrição médica ou ela pode chegar e dizer, eu quero fazer um exame genético? O genético, ela pode pedir. Ela Pode tem que pedir. saber o que ela quer. Sim. Eu sempre falo assim, quando ela vai ao médico, ela tem uma liberdade dentro da consulta de explicar para o médico, de repente, alguma situação que ela está passando, algum caso de família que às vezes ela não nos apresenta. Daí ela vem e compra um exame que a gente acredita que vai atendê-la e aí depois ela fala, não, mas não era isso que eu estava pesquisando. Então, normalmente, no médico, a pessoa vai ter um espaço para ela explicar para o médico o que ela quer. Não. Mas ela pode pedir mais de um no laboratório, daí, por exemplo, assim, eu quero saber, por exemplo, vamos supor, do câncer, do nenê, do que eu posso comer, do que eu faço exercício, ela pode pedir mais de um? Pode sim, e é tudo na mesma coleta, aí a gente vai... Você separa, obviamente, para cada um. Vai separar, mas aí uma picadinha só e ela já faz todos os exames.
Mas aí, esses exames, então, ela tem que ter essa liberdade que você falou com o médico de pedir. Mas se porventura ela quiser um só, e não, ela necessariamente precisa ir ao médico Não. ou pode pedir direto? A sexagem, por exemplo, vai pessoa direto. vai direto porque ela sabe que o que ela quer é saber É o sexo aquilo. do bebê. Então Aham. ela vai, É ela fala, é específico, né? específico. Eu sempre falo dos genéticos. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho vários painéis, por exemplo, painéis para cânceres de pulmão, painéis para cânceres de mama. Aí, às vezes, ela vai falando ali com a gente, acho que o de pulmão. De repente, não, mas não era esse. E é um exame caro. Então, eu falo assim que para os painéis de câncer, mesmo os genéticos de nutrição, é ideal conversar com o médico antes, para explicar, para entender, porque o exame é caro. Então, O que seria, não sei se você pode falar o preço, assim, mais ou menos, o que seria o valor? olha, nós temos um exame genético que ele vê 221 tipos de alergia alimentar. Ele pesquisa 221 alimentos que podem te causar alergia. E pode ser que essa alergia ainda não tenha se manifestado, ou que você já tenha, de repente, né? Nem saiba. Que não saiba. Né? Nós temos uma pessoa que fez, né, que nos contou, que ela sempre se sentia mal e achava que era por conta do leite. Então, ela, não, vou cortar o leite porque é o leite que me faz mal. Mas não era a lactose. Ela, por exemplo, foi lá e comprou o leite sem lactose. Não era a lactose. Era um problema com uma outra proteína ali do leite que causava. E daí, nesse teste, ela conseguiu descobrir. E ela também tinha alergia à cevada. Então, assim, se ela tomar cerveja, ela vai se sentir mal também. Então, às vezes, a pessoa... Né, eu só sinto mal tomando cerveja quando tomo muito. Não, nesse caso não é. Não é pela quantidade, não tem a ver com a quantidade. E aí, quando ela, hoje, né, que ela sabe... Mas isso tem um custo de quê, mais ou menos? Esse assim? exame custa hoje, no nosso laboratório, R$880. Mas você veja que ele é assim, ele é fora do, assim, um pouco mais caro do que os outros normais, Sim. mas por uma causa tão assim, exatamente. ele acaba nem sendo nada. Sim. Porque, na verdade, assim, a gente acha caro, mas a gente tem que ver o custo-benefício disso. Não é? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, a Dani Araújo, que é minha médica, ela prescreve para mim várias vitaminas e compostos que eu tenho, sabe, por causa da minha vida ser assim, quase. Aí é um investimento caro por mês, assim, caro que eu digo assim, eu poderia não precisaria fazer, que eu não ia morrer por causa disso. Uhum. Mas eu faço, que é uma prevenção, então assim, eu não digo que é um gasto, eu digo que é um investimento. Porque melhora a sua qualidade de vida, né? Sim, e assim, como eu tenho essa vida agitada, e eu sou agitado mesmo, e daí eu fico às vezes o dia inteiro sem comer, sabe, e eu durmo pouco, então para eu não ter um problema maior, assim, de repente, ela assim, acaba me suprindo algumas, claro, que não é que eu não coma nunca, mas ela acaba me suprindo essas deficiências por eu ter essa coisa assim, nessas necessidades. E aí, eu invisto por mês, assim, mas eu considero como investimento. Sim, mas não como um gasto. Sim, e que assim, se a gente for falar, são diferentes realidades, né? Tem pessoas que não vai ter a condição hoje de fazer um exame nesse valor, né? Sim, mas sim, quem pode, mas eu vou te investimento. contar, que tem gente que pode, eu já levei a várias pessoas, amigas minhas, com ela para fazer isso. A pessoa diz, mas eu não vou gastar isso por mês. Uhum, mas eu digo, você não está gastando, criatura. Você está investindo como se você comprasse uma picanha, como se você comprasse um vinho mais caro, como se você comprasse uma coisa mais cara. E hoje eu ouvi uma coaching falando a seguinte frase: você é a pessoa mais importante da sua vida. Mas a pessoa não acha, a maioria não acha então isso. Você precisa e assim, claro, investir eu entendo quando a pessoa não tem, porque as pessoas dizem assim, porque existe uma contradição muito grande da pessoa dizer assim, você tem que se alimentar disso, daquilo. Mas a pessoa não tem condição de ir no mercado e comprar fruta, a fruta é cara. Porque as pessoas dizem, a fruta e verdura é cara, não é barato. Não é. A fruta é cara, principalmente aquelas frutas que não estão na época, elas são caras. E aí a pessoa comer o colorido do prato, lá de 5, 6 coisas no prato, ela precisa ter um dinheiro para aquilo, senão ela come só o arroz, feijão e a carne, se tiver, ou ovo, ou uma coisa misturada.
Aí é uma questão, então não é fácil você, você tem que ir no dentista porque a gente faz aquilo. Mas para você ter ido no dentista fazer implantes e pôr porcelana e pôr aquelas coroas, aquelas coisas, e ter agora aquela lente que põe nos dentes, Sim. você precisa ter dinheiro, que é caríssimo. Sim. Entende? Então há essas dificuldades, Sim, né? com Que é a certeza. mesma coisa do exame. É o que a gente fala, é um exame que, se houver mais procura, provavelmente ele vai barateará. ficando mais barato. Gente, então é o seguinte, ó, que nós conversamos com a Jaqueline, você deixou Letícia aqui, né, cara pálida? Falei que era Mas eu li Letícia, chamei ela de Letícia. Mas depois, você bateu nele? Pergunta pra ela. Você vai bater nele do mesmo jeito. Então, assim, querida, obrigado, viu? Imagina, obrigada eu. Olha, gente, então vejam bem. Claro, que as pessoas que tiverem disponibilidade, sendo para prevenção, para você evitar que amanhã doa menos no seu bolso e no seu corpo e nas pessoas à sua volta, faça. Seguinte, gente, ó, nós vamos. Agora o ao vivo vai parar um pouquinho, porque nós temos uma matéria aí que a gente vai passar para vocês. Mas o programa continua, só vamos despedir agora, porque depois o programa continua com matéria, e numa matéria eu só digo tchau. Mas eu quero dizer que foi um prazer muito grande ficar com vocês. Well, I just can't help myself. I am yours.